Jesus contou quem ele era antes mesmo de o mundo existir. Imagina só, antes de tudo o que conhecemos ser criado, já tinha Jesus. Ele dividiu muitos mistérios com a gente, e um deles é o que rolava antes da criação do mundo. Isso está lá no Evangelho de João. E sabe o que mais? Jesus fez a oração mais forte e bonita já feita, porque ele era a pessoa mais incrível que já andou por essa terra. Essa oração, que está em João 17, é uma das partes mais importantes da Bíblia. Quando a gente lê, parece até que dá para escutar o coração de Jesus batendo enquanto ele fala com o Pai. A Bíblia está cheia de orações incríveis. Tem a oração de Salomão, a de Abraão e até a de Moisés, que são de arrepiar. Mas sabe de uma coisa? A oração de Jesus é a mais grandiosa de todas, sem comparação. Nessa oração, que está lá em João 17, 1-5, Jesus falou sobre a glória e a grandeza que ele dividia com Deus Pai antes mesmo do mundo existir. Dá para imaginar? E foi assim. Depois de falar com os discípulos, Jesus levantou os olhos para o céu e começou a orar. Ele disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de tudo existir já tinha Deus. Ele estava lá junto com seu Filho, cheio de majestade e grandeza. Lá em Gênesis, a gente vê o começo de várias coisas. A criação do homem, dos animais, do mundo. Mas uma coisa é certa, Deus não começou ali. Ele já estava presente desde sempre e foi ele que deu início no universo. Antes do universo nascer, tinha que existir algo ou alguém eterno, né? E a Bíblia deixa bem claro, esse alguém é Deus. Ela ensina que Deus não foi criado, que ele sempre existiu e vai existir para sempre, sem começo nem fim. Agora olha que interessante. Em Gênesis 1, quando fala de Deus, aparece a palavra Elohim, que é plural. Mas o verbo usado, criou, tá no singular. Parece confuso, né? Mas isso mostra que Deus é 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E falando em conhecer Deus de perto, João 17 é um capítulo especial. Ali, a gente consegue ver o coração de Jesus. É como se ele abrisse o peito e mostrasse quem ele é de verdade. Nessa oração, Jesus fala de vários assuntos importantes que aparecem no Evangelho: glória, ser enviado, fé, o mundo e o amor. Ele começa pedindo ao Pai: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho também te glorifique. Antes disso, a hora da glorificação de Jesus ainda não tinha chegado. Mas agora sim. Jesus orou primeiro por ele mesmo, mas não era egoísmo, não. O que ele queria para si tinha tudo a ver com glorificar o Pai. Ele sabia que só poderia glorificar o Pai se o Pai atendesse à sua oração: glorifica o teu Filho. Mas olha, Jesus não esperou pela cruz para começar a glorificar Deus. Toda a vida dele já era uma forma de honrar o Pai. Desde a sua circuncisão, a dedicação no templo, até os anos tranquilos em Nazaré, ele glorificava Deus com fé, obediência e trabalho. E durante os anos de seu ministério, cada sermão, cada doente que foi curado, cada ensinamento para os discípulos, cada confronto com os líderes religiosos corruptos, até as perguntas que ele respondia com sabedoria e os gestos cheios de amor, tudo isso apontava para a glória de Deus. Jesus era um reflexo vivo do Pai em tudo o que fazia. Depois lemos Jesus dizendo: eu terminei a obra. Mas olha só, ele falou isso com uma certeza divina, como se a missão na cruz já tivesse sido concluída. Aí pediu para o Pai que o glorificasse, mas com a mesma glória que ele já tinha junto do Pai, lá no começo de tudo. A oração de Jesus não era uma demonstração de independência, mas sim de completa confiança e dependência no Pai. Enquanto muita gente busca fama e atenção,
O pedido de Jesus era bem diferente. Ele orou: glorifica-me junto de ti. Aqui está a diferença. Jesus dependia do Pai, enquanto outros querem ser independentes e donos de si mesmos. Aí vem outra parte importante. Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus sabia bem de onde vinha e quem ele era. Ele lembrava que, lá na eternidade, antes de tudo ser criado, ele e o Pai compartilhavam da mesma glória. Agora presta atenção. Jesus não podia fazer esse pedido se ele não fosse o próprio Yahvé, o Deus eterno. Lá em Isaías 42:8, Deus diz que não divide sua glória com ninguém. Então, se Jesus e o Pai compartilham a mesma glória, isso só confirma que os dois são Yahvé. No fim das contas, o pedido principal de Jesus era que o Pai o recebesse de volta àquela glória que ele deixou de lado para cumprir sua missão aqui na Terra. Esse pedido mostra claramente que Jesus existia antes de tudo e que ele é igual ao Pai. Como ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. João 10:30. No Evangelho de João, a glória de Jesus é destacada em vários momentos. E João foi bem cuidadoso em mostrar como o próprio Jesus falou da sua glória nessa oração poderosa. Quando começa a traição, já é o início dos eventos que levam à crucificação. A frase, agora o Filho do Homem é glorificado, mostra o verdadeiro propósito de Jesus aqui na Terra. Ele sabia que iria morrer, mas também sabia que ressuscitaria para ser o sacrifício que pagaria pelos nossos pecados. Olha só que grandioso. O Filho glorifica o Pai, e o Pai glorifica o Filho. Eles exaltam um ao outro, mostrando a majestade de Deus. E isso nos ensina uma baita lição. Tudo o que fazemos, seja pensando, falando ou agindo, deve ser para glorificar Deus. Mas Jesus não orou só por ele mesmo. Ele também orou por nós. Em João 17:24 ele diz: Pai, eu quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele pediu que a gente estivesse com ele bem juntos para vermos a sua glória. O que quer que a gente seja ou faça na nossa caminhada espiritual, tudo vem dele. Foi ele que se entregou por nós, que orou por nós e que nos deixou um baita exemplo de vida e oração para seguir. E o mais deslumbrante é que no final, lá no Apocalipse, vemos Jesus em toda a sua glória de novo. João, que escreveu tudo o que viu, mostra um Jesus poderoso, que não tem comparação com qualquer homem comum. É o Rei dos Reis, e é com ele que a gente quer estar. Em Apocalipse 1:12-13, João conta o que viu quando se virou para olhar quem estava falando com ele. Ele viu 7 candelabros de ouro, e no meio deles, alguém parecido com o Filho do Homem. Esse alguém era Jesus, o honrado Cristo, vestido com uma roupa longa que ia até os pés e uma faixa de ouro no peito. Imagina a cena, coisa linda. João descreve a voz que ouviu como algo alto e marcante, igual ao som de uma trombeta. Era uma voz poderosa, que só podia ser dele, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que está no começo e no fim de tudo. Esses nomes, que Jesus usou para se identificar em Apocalipse 1:18, mostram que ele é Deus, o Senhor Yahvé, o mesmo Deus de Israel. O título Alfa e Ômega carrega a mesma ideia de primeiro e último. E aqui, Jesus está deixando claro que ele é Deus, sem rodeios. Agora imagina só o que passou na cabeça do João nesse momento. Ele ouviu a voz e deve ter pensado: bah, essa não é bem a voz que eu lembrava de Jesus lá no tempo que andava com ele. Mas João descreve que ela era como uma trombeta, forte, inconfundível e cheia de autoridade. Um momento para nunca esquecer, hein? Lá em Apocalipse 1:10, João conta que mesmo depois de tanto tempo desde que Jesus subiu aos céus, ele reconheceu o Mestre. Como? Pela voz poderosa que se apresentou como Alfa e Ômega. João tinha caminhado com Jesus aqui na terra, tinha ouvido ele ensinar, curar e fazer milagres. Agora, depois de anos, João estava diante dele de novo,
cara a cara. O manto e o cinto dourado que Jesus usava lembravam o sumo sacerdote da Bíblia. Isso mostrava que ele não era só rei, mas também o sumo sacerdote do povo dele. Esse detalhe tem uma conexão bonita com os anjos no templo celestial, que também aparecem assim lá em Apocalipse 15:6. Para os judeus, essa imagem de rei e sacerdote já era conhecida desde os tempos dos Macabeus. João continua descrevendo. A cabeça e os cabelos de Jesus eram brancos como lã pura, brilhando como neve. Os olhos dele eram como chamas de fogo, que pareciam enxergar até o mais escondido da alma. Os pés, como bronze polido, reluziam como algo refinado no fogo. E a voz... a voz era como o som de muitas águas, poderosa e impossível de ignorar. Uma visão e tanto. Em Apocalipse 1:14 e 15, João dá uma descrição impressionante de Jesus, que lembra muito o que está escrito lá no livro de Daniel 10:6. Nesse trecho, um anjo é descrito com o corpo brilhando como ouro, rosto como relâmpago, olhos como tochas acesas, braços e pés reluzindo como bronze polido, e uma voz poderosa como o som de uma multidão ou o rugido do mar. Já em Ezequiel 1:7, os anjos têm pernas retas, pés como cascos de bezerro e brilhando como bronze. Agora, quando João fala de Jesus, essas características que lembram anjos não diminuem quem ele é. Pelo contrário, mostram a grandiosidade incomparável dele. Afinal, Jesus não podia ser menos glorioso que um anjo celestial, né? Os olhos como fogo em Jesus não são só bonitos. Representam paixão e poder, como na literatura da época, mas também o olhar sobrenatural que atravessa qualquer coisa. E esse brilho metálico e reluzente nos pés e no corpo aponta para a glória divina, como o profeta Ezequiel viu no trono de Deus. Ou seja, João está deixando claro que a visão de Jesus era algo de outro mundo, algo que mostrava a majestade, poder e glória do Rei dos Reis. Uma imagem que deve ter deixado o coração de João batendo forte. Bom, vamos lá. O João está nos contando que, mesmo descrevendo a glória de Jesus com algumas coisas parecidas com os anjos, ele é muito mais grandioso. O rosto de Jesus brilha como o sol, e essa ideia de brilho, bem forte, era comum tanto nos textos gregos, falando de deuses, quanto nos textos judeus, sobre anjos e até Deus. Em Apocalipse 1:16, João fala que Jesus estava segurando 7 estrelas com a mão direita, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, mostrando que ele tem o poder de julgar. O rosto de Jesus brilhava como o sol, cheio de poder. Quando João viu tudo isso, ficou tão impressionado que caiu no chão como se estivesse morto, e Jesus colocou a mão em seu ombro e disse: "Não tenha medo, sou eu, o primeiro e o último, o Filho de Deus." Agora, o que aconteceu ali foi que João, que viveu com Jesus por 3 anos na terra, ficou espantado com a visão de Jesus em sua glória celestial. Mesmo conhecendo Jesus como homem, ele não estava preparado para ver Jesus em todo o seu poder divino. João percebeu que quando Jesus estava na terra, ele abriu mão dessa glória, como diz em Filipenses 2:7. Mas embora Jesus tenha se tornado humano, ele nunca deixou de ser Deus. Na terra, ele era 100% homem, mas sem pecado. Quando Jesus falou sobre ser o eterno vivente, ele revelou que, embora tenha morrido, agora ele está vivo para sempre. Ele venceu a morte e tem o poder sobre ela. Jesus tem as chaves do Hades, o reino dos mortos, o que significa que ninguém mais tem poder sobre a vida e a morte a não ser ele. Sobre o Apocalipse, a palavra significa revelação. O livro é uma revelação de quem Jesus é e de tudo o que ele quer nos mostrar. Muitas pessoas veem Jesus como uma figura distante, uma história do passado, mas a verdade é que ele é vivo e está presente em nossas vidas, agora e para sempre. O Apocalipse é um livro de profecias que fala do futuro, e Deus nos revelou isso para que a gente saiba o que vai acontecer e compartilhe com os outros. Se Deus se importou tanto em nos mostrar isso,
é porque devemos prestar atenção e nos preparar. No fim, o Apocalipse é para que a gente entenda que Jesus é o Rei, o Senhor sobre tudo, e que devemos estar atentos à sua palavra e ao que ele revelou, pois ele é o único que tem autoridade sobre a vida e a morte.